E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aí à nossa aulinha sobre célula animal agora. Simbora. Vê, na última aula a gente falou em relação às células como um todo. A gente viu características gerais das células, composições gerais de todas as células. Agora a gente vai ver características que são específicas de células animais, tá? Vê, toda célula animal é eucarionte, é heterótrofa e eles são pluricelulares. Lembra que eucarionte é aquele que tem carioteca. Heterótrofo é aquele cuja alimentação depende de outro. Vamos lá. Como assim? Uma planta, ela não precisa se alimentar de outro ser. Ela não caça outro ser e nem necessita pegar outras plantas para sobreviver. Então, porque ela produz seu próprio alimento. Então ela é chamada de autótrofa. Nós, animais, não conseguimos produzir o nosso alimento. Então a gente tem que pegar folhas, raízes, sementes, caçar os animais. Então, animais como um todo tem que caçar, tem que ou caçar ou coletar alguma coisa assim, raízes, folhas, alguma coisa do gênero. Então, isso aí são os heterótrofos, aqueles que precisam se alimentar de outro ser para sobreviver, tá? E pluricelulares porque nós temos mais de uma célula, né? Todo animal tem mais de uma célula. Então, tem essas três aí coisas importantes. V. Uma célula animal, ela tem componentes bem específicos, tá? E sim, a gente pode colocar como componentes gerais, por exemplo, a membrana, né? Membrana plasmática lá. Tem o próprio citoplasma. Até então, coisas gerais, né? Coisa que toda célula tem. E o núcleo? Mas tem uma coisa que diferencia as células animais das células vegetais, que são as organelas. Organelas. Ah, mas quer dizer que planta não tem organela? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que as organelas que existem nas plantas são específicas para as plantas. As organelas que existem no grupo dos animais são específicas para animais. Tem organelas que são iguais? Existem, mas existem algumas que são específicas para as plantas. Exemplo, cloroplastos, vacúolos, que a gente vai ver mais para frente aí na aula sobre célula vegetal. Mas, por exemplo, centríolos são organelas que são majoritariamente encontradas em animais. Enfim, existem diversas organelas que são encontradas aí dentro de animais, tá? Que caracterizam-nos, tá? Aí é sempre importante lembrar esses componentes, beleza? Uma célula animal, ela pode se diferenciar de vários modos diferentes. Porque assim que ocorre a fecundação, lembra que fecundação acontece quando um óvulo, uma célula feminina, a célula reprodutora feminina, encontra com uma célula reprodutora masculina, chamado espermatozoide. Cadê? Aqui, deixa eu pintadinho. Opa, aqui ó, espermatozoidezinho. Eles juntos formam um, um ovócito. Ele vira um ovo, uma célula ovo, assim. E essa célula vai se dividir, certo? Vai se dividindo. Uma vira duas, que vira quatro, que vira oito, que vira... Enfim, vai se multiplicando. Quando isso acontece, essas células que primeiro se multiplicam, essas células iniciais, são chamadas de células tronco. Você provavelmente já ouviu falar aí de tratamento com células tronco, né, de algum tratamento contra alguma doença aí com células tronco. São células que têm uma capacidade muito específica. Elas conseguem se transformar em outras, tá?
ela consegue, por exemplo, uma única célula tronco, ela pode virar uma célula muscular, pode virar uma célula sanguínea, nervosa, cardíaca, do fígado, do intestino, enfim, de vários tipos, uma célula epitelial, enfim, uma célula óssea, qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa do gênero. Essas células tronco, elas vão conseguir se diferenciar. Por isso o nome diferenciação, o nome do tópico aqui, diferenciação. Porque essas células que primeiro aparecem em todo ser vivo, elas vão se diferenciar nos tecidos pertencentes àquele ser, tá? Você, por exemplo, já foi um ser composto por isso aqui. Você já foi um ser assim. Você era assim, tá? Aí o que acontece? Um grupinho virou a célula do intestino, outro grupinho virou as células musculares, outro grupinho células sanguíneas e etc, etc, entendeu? É isso. Essa aí é chamada diferenciação celular. Outra coisa interessante em relação à diferenciação das células é que algumas delas podem adquirir características específicas, adquirir mudanças nelas mesmas para atingir algum objetivo. E um exemplo disso são os flagelos e os cílios. Começando pelos cílios, eles são estruturas que ficam ao redor de uma célula, que são como pelinhos. Se ficar mais fácil para você, pode lembrar até dos cílios do próprio olho mesmo, sabe? É como se esses cílios do olho ficassem ao redor de uma célula. Isso aqui é uma célula, tá? Aqui a gente tem vários cíliozinhos assim ao redor dessa célula que pode ter objetivo de locomoção, como está escrito aqui, ou como deslocamento de partículas. João, dá um exemplo? Beleza, vamos lá. Deslocamento, locomoção, o que eu posso fazer? Eu posso usar esses cílios para empurrar, tipo, pensar que isso aqui é um cílio, ficar assim, sabe? Empurrando para trás assim, sabe? Isso é locomoção. Ou eu posso usar para deslocamento de partículas, como assim? Na garganta, na traqueia e no nariz, nós temos células que têm esses cílios. E tem a seguinte função. Quando você respira, o ar que entra dentro dos seus pulmões, para dentro dos seus pulmões, ele não tem só oxigênio. Ele vai ter também CO2, várias outras coisas, mas também impurezas. Pode ter areia, poeira, partículas assim, sabe? E para evitar que elas se acumulem no pulmão, essas células elas têm essa característica de ter cílios para que a partícula fique aderida a esse cílio e esses cílios vão empurrando. Tipo, aqui tá uma partícula e aqui tem vários cílios. Esses cílios vão empurrando assim para que essa bolinha, essa partícula vá saindo, sabe? Aí acontece o espirro, às vezes você engole mesmo, assim, porque o nariz e a boca são conectados. Então você pode engolir de volta, você pode espirrar, enfim, depende. Outro exemplo, dentro do útero, especificamente nas tubas uterinas, existem células que têm esses cílios, que têm como função ficar empurrando o óvulo para o encontro do espermatozoide, tá? A depender, é claro, do momento ao qual nós estamos nos referindo, esses cílios eles vão ter essa função de empurrar esse óvulo, esse ovócito secundário até o espermatozoide em si, né? No período de fecundação, tá? O flagelo não. O flagelo ele vai ter essa única função de locomoção. O flagelo é isso aqui, ó, essa caudinha que algumas células têm e que ela tem como único objetivo locomoção. Aí tem algumas bactérias que tem, no caso, o próprio espermatozoide humano tem esse flagelo, algumas células vegetais também tem, então... Mas no geral aí nós temos os cílios e o flagelo, tá? Vamos para as microvelocidades agora. Quem viu aí a aula sobre o sistema digestório, a gente comentou um pouquinho sobre, mas vamos ver agora a questão das microvelocidades. Vamos lá. O intestino,
ele é um órgão que é composto por tecido epitelial. E lembra que as células do tecido epitelial elas são assim, são quadradinhas, tá? Mais para frente, aí numa futura aula sobre histologia, nós veremos aí o motivo disso. Mas vamos lá. Dentro do intestino, essas células elas são quadradinhas assim, feito tá aqui na imagem. E essas células, elas têm essas estruturas assim que sobe, desce, sabe? Essas variações na nossa membrana, né? Na membrana das células aí, ó. Vou até colocar aqui do lado. E por que isso acontece? Veja só. Se você tivesse uma célula planificada, cujo topo fosse planificado, assim, plano, vamos dizer que isso aqui está plano, tá? Cujo topo fosse planificado, o alimento passaria por aqui, certo? Mas quando ele passa, ele teria uma área de absorção baixa, né? Vou até deixar aqui mais fácil de entender. Vê, aqui está uma área, vamos dizer que isso aqui é isso aqui, tá? Uma área baixa de absorção, porque só tem essa linha aqui. Quando você pega isso aqui, vamos dizer que isso aqui ocupa a mesma área. Eita, meu Deus. Ih, rapaz. Ih, rapaz, vamos embora. Ai, ai, meu Deus. Aqui, ó. Eita. Ih, tá vindo esse. Aqui, vamos dizer que agora sim. Vamos dizer que elas têm essa característica, que elas têm o mesmo tamanho. Vamos dizer que aqui tem o mesmo tamanho. Mas se eu esticar esse negócio, essa parte de baixo, vai ser muito maior. Se é muito maior, a absorção, o alimento vai passar mais tempo no intestino, ocupando o mesmo espaço. Só que como ele passa mais tempo no intestino, o alimento é melhor absorvido. Então, por isso aí que as nossas células elas têm essa estrutura para facilitar essa absorção, beleza? Aí por isso aqui que tem essa função aí de digestão, facilitar a nossa digestão, beleza? Agora vamos para os tecidos. Vê. Na última aula a gente comentou um pouquinho sobre, na aula de introdução a questão aí dos tecidos, das células, né? Introdução à citologia. Mas vamos lá, os tecidos. Agora nessa aula mais específica, os tecidos. Eles podem ser chamados, eles podem ser considerados como conjunto de células que exercem a mesma função e tem a mesma origem embrionária. Talvez isso aí tenha sido o maior tópico que eu já tenho escrito aqui. Mas vamos lá, isso é importante. Se puderem anotar aí, anotem que isso é importante. Tecido é um conjunto de células que exercem a mesma função e tem a mesma origem embrionária. Lembra aqui, quando a gente vou até voltar aqui, ó, quando a gente estava falando sobre diferenciação. Origem embrionária, o que é um embrião? O embrião é uma etapa, um embrião é a etapa subsequente à fecundação. O que vem logo depois, o que é formado depois disso aqui, quando já tem uma quantidade suficiente de células, o que é formado depois disso aqui é o embrião. Tá? E nessa fase, as células que foram originadas do mesmo lugar do embrião
as células que foram originadas do mesmo lugar do embrião serão pertencentes e, é claro, exercem a mesma função, serão pertencentes ao mesmo tecido, tá? Por exemplo, vamos dizer que vamos lá de novo. Vamos dizer que essa parte aqui vai ter células musculares. Essa parte aqui vai formar apenas células musculares. Então, essas células que aqui estão formarão o chamado tecido muscular. As células que aqui estão deste lado do embrião, exemplo, elas formarão células do fígado. Essas células que aqui estão formarão o chamado tecido hepático. Beleza? Essa é a definição de tecido. A gente tem tecido epitelial, nervoso, muscular, sanguíneo, adiposo, ósseo. O sanguíneo e o adiposo a gente pode enquadrar ali dentro do tecido conjuntivo, que é um tecido aí que ele fica no meio de todo mundo, assim, ele não tem uma definição, assim, ele é um tecido amplo, um tecido que pode exercer várias funções, tá? Mas vamos lá. O tecido epitelial, importante, tá vendo essas imagens aqui? É importante que vocês consigam lembrar do tecido associando a imagem, tá? Isso aí é uma questão interessante aí no Enem, no SSA, então é importante aí associar o tecido à imagem. A imagem aí de microscópio, tá? Tecido epitelial, tecido nervoso, muscular, ósseo, adiposo, sanguíneo, beleza? O tecido epitelial é um tecido de revestimento, ele reveste aí a nossa pele, ele faz parte da nossa pele, ele existe aí dentro do intestino, ao redor dos órgãos, ele tem essa função. O tecido nervoso ele vai mandar impulsos elétricos. Eu vou até anotar aqui do lado. Ó. Epitelial, ele vai fazer revestimento. Tecido nervoso, ele vai mandar impulsos nervosos. O muscular, ele vai permitir a sua movimentação. Sanguíneo, adiposo, aí tem o conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, que cada um vai ter sua função, mas vamos tratar como tecido conjuntivo. E ele não tem uma função específica, ele é uma função assim bem geral, ele pode ocupar vários espaços diferentes. O tecido ósseo é o mais fácil, né? Aquele que vai aí vai fazer a sua estrutura, ele vai lhe estruturar, fazer a sua estrutura. Tá? Isso aqui são os principais tipos de tecidos, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aulinha sobre célula animal, tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos, tamo junto e é isso.